A paz, Senhor, tudo bom? Eu gostaria de hoje compartilhar um breve texto com você que está no livro de Mateus, no capítulo de número 14, dos versos de 25 até 31, que diz assim: Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondendo disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó, pequena fé. Algumas Bíblias: Ó, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Esse texto de Mateus capítulo 14, eu gostaria de trazer uma aplicação para você sobre como Jesus é o exemplo acerca da igreja. Como Jesus nos ensina como igreja a nos comportar em situações como essas. E em Mateus capítulo 14, eu queria tirar com você duas lições desse texto. A primeira lição é que Pedro, ao ver Jesus, ao desconfiar que era Jesus, vai ouvir de Jesus algo que ele não esperava ouvir. Jesus vai dizer para Pedro que Pedro pode caminhar sobre o mar, que Pedro pode descer daquele barco e andar sobre o mar. Quando Jesus diz isso para Pedro, em tese ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu posso andar sobre o mar porque eu sou Jesus. Eu posso andar sobre o mar porque o Salvador sou eu, porque Deus sou eu, porque só eu tenho o poder de operar esse tipo de coisa. Só eu tenho o poder de caminhar sobre as águas. Só que quando Pedro confronta Jesus no sentido da pergunta, dizendo: se é você mesmo, me deixe ter contigo. E ele ouve uma resposta positiva de Jesus, dizendo: pode vir. A Bíblia é muito clara em dizer que Pedro andou sobre as águas, que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. O que a Bíblia está dizendo basicamente é quando Pedro anda sobre as águas, Cristo transfere algo que só ele poderia fazer para Pedro. O primeiro exemplo que nós temos na aplicação da igreja, na aplicação do mover da igreja é: por mais que Cristo seja o único ou fosse o único que pudesse pisar em determinados lugares, entrar em determinados lugares, fazer determinadas coisas, quando ele diz para Pedro que Pedro pode andar, ele está transferindo uma autoridade de caminhar para Pedro. Veja bem, em João capítulo de número 19, no versículo de número 33, João vai deixar muito claro que Jesus está morto e a lança entra na costela de Jesus, o soldado vai verificar o corpo de Jesus e não quebra as pernas de Jesus. Nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja e o corpo da igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, o fato das pernas de Jesus na cruz não serem quebradas é uma autoridade e é uma lição que nós tiramos dizendo que a igreja pode e deve caminhar. A igreja pode e deve pregar o evangelho. Quando nós vamos ao texto de Mateus capítulo de número 14, nós vamos entender: Jesus está andando sobre o mar, só ele pode fazer isso. Só ele tem o poder para andar sobre o mar, mas a autoridade é transferida. A autoridade é transferida na legalidade de Jesus para com Pedro. Ou seja, em lugares em que a igreja parece que não pode pisar, Cristo deu autoridade para que a igreja pise. Em lugares que a igreja parece que não pode andar, Cristo deu autoridade para que a igreja ande. Então, as circunstâncias do tempo, ou o clima, ou o momento, ou a situação, não podem impedir a igreja de efetuar a obra. Porque qual é a missão que fica para a igreja? A missão que fica para a igreja é pregar o evangelho, caminhar como corpo na terra pregando o evangelho. Quem convence é o Espírito, mas quem prega é a igreja, dada a autoridade de Deus para o corpo, de Cristo para o corpo. Uma vez que Cristo é o cabeça, a igreja
tem a responsabilidade de caminhar na direção de quem mandou a gente ir. Então, no texto de Mateus, capítulo de número 14, há uma positiva de Jesus para Pedro. Você pode andar, você pode caminhar e você pode vir até mim. Ou seja, uma igreja que caminha, que prega e que anda em lugares onde o mundo acha que é impossível andar. Há uma positiva de Jesus dizendo: vocês têm autoridade transferida para andar. Vocês têm autoridade transferida para caminhar. O que a igreja tem que fazer é responder a essa autoridade de maneira que ela caminhe. Ah, mas o vento é muito forte, mas nós temos autoridade para andar. Ah, mas a situação é complicada, mas a igreja tem autoridade para andar. Ah, mas eu acho que não dá para fazer. A igreja tem autoridade para caminhar. A igreja tem autoridade para fazer. Então, o primeiro exemplo é Cristo olha para Pedro e transfere a autoridade e diz: você pode. A igreja pode, não só pode, como deve caminhar, deve continuar a obra. Quando Cristo diz que nós faríamos obras maiores, obviamente Cristo não está dizendo sobre morrer por alguém, porque isso ele já fez. Obviamente Cristo não está dizendo sobre salvar alguém, porque isso ele já fez. Quando ele está dizendo que nós faríamos obra maior, ele está dizendo que geograficamente a igreja entraria em lugares em que ele não pisou. A igreja abriria portas em que Cristo, nos seus 3 anos e meio de ministério, não abriu. Não porque ele não poderia, mas porque o tempo não permitiu que o fizesse. Mas pelo tempo não permitir que ele o fizesse, a igreja pode fazer. A igreja tem a autoridade dada por Cristo para efetuar e caminhar em lugares onde para o mundo parece impossível. Quando nós seguimos com o texto, nós vamos ver que ao andar sobre as águas, Pedro vai ter medo do vento e vai afundar. Afundando no mar, Cristo vai até ele, estende a mão e tira Pedro daquilo que mataria. O exemplo aqui é muito claro. Cristo é novamente a igreja que vai até o perdido. Cristo agora não é mais o cabeça que autorizou. Cristo agora é aquele que corresponde à igreja nos dias de hoje. Como? Aquele que cai, a igreja tem responsabilidade de levantar. Aquele que está caído, perdido, afundado naquilo que o mataria ou que o matará, a igreja tem responsabilidade de sair do lugar dela e caminhar. A palavra igreja vem do grego eklesia, que significa lançados para fora. Uma igreja que é lançada para fora é aquela que vai àquele que precisa, que vai até o pecador, que caminha até ele, que estende a mão até ele. O mais interessante é que Cristo exemplifica e prega com a sua vida. O que Cristo está fazendo é dar o exemplo. Por quê? Em João capítulo 5, verso de número 19, a Bíblia vai dizer que Jesus só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então, o fato de Jesus fazer aquilo que só vê o Pai fazer mostra: Deus é misericordioso, o Senhor se importa. E o fato do Senhor se importar faz com que eu vá até aquele que cai. Então, Jesus está pregando com a vida, dizendo: uma vez que alguém caiu, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa ir até o caído. Indo até o caído, ela estende aquele que caiu, o levanta e o transforma. Prega para aquele que está caído, dá a oportunidade de arrependimento, para que haja uma nova vida. Então Cristo só vê e só faz aquilo que vê o Pai fazer. A igreja só faz aquilo que viu Cristo fazer. A igreja só prega aquilo que viu Cristo pregar. Ensina naquilo que viu Cristo ensinar. Mateus, capítulo de número 14, nos ensina 2 exemplos. A igreja tem autoridade. 2, por ter autoridade, a igreja precisa ir e levantar o caído, pregar para o caído. Porque uma vez que o nosso irmão cai, nós não podemos nos abster da responsabilidade de ministrar a vida dele. Nós não podemos nos abster de estender ele pelo fato dele estar caído. Uma vez que o nosso irmão cai, que aquele que não conhece a Cristo cai, ou alguém muitas vezes que se afastou dos caminhos cai, a responsabilidade da igreja é: e não deixa quem está caído, não deixa quem caiu permanecer caído. Vai até ele, estende a mão, levanta, prega para ele. Uma nova obra Deus tem para fazer. Então Cristo nos mostra, através da tua vida, a autoridade dada para a igreja e o caminhar e o executar e a missão da igreja. A igreja levanta quem caiu. A igreja sustenta e tira do mar aquele que está afogando. Então que esse texto fique para nós 2 lições importantes. Como eu sou como igreja, o que eu estou fazendo como igreja e o que eu posso e devo fazer como igreja. Como igreja, nós devemos, entrar em lugares onde para o mundo parece anormal. 2,
ao entrar nesses lugares, estender a mão para aquele que está caído. São dois pontos importantes de aplicação dentro desse texto. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.